Você é o nosso convidado para um espaço de reflexão sobre inclusão e acessibilidade nas artes. Através de debates e atrações literárias, vamos discutir e conhecer maneiras de tornar nossa prática cotidiana mais inclusiva. Um evento 100% online, acessível e democrático. Inscrições gratuitas do dia 1º a 30 de outubro pelo Simpla. Acompanhe a programação pelas redes sociais. Vamos dar início hoje ao segundo dia de debates do Seminário Acessa BH, com o tema Mobilidade Urbana. Primeiramente, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, levemente ondulados e compridos. Eu uso uma blusa lisa, branca, de mangas curtas, brinco pendente com uma pedra branca nas pontas, óculos de grau com armação vermelha e batom bronze. Atrás de mim, uma parede vermelha. Na tela, todos os debates serão organizados visualmente da mesma forma. À esquerda, de cima para baixo, estão o logo colorido do Seminário Acessa BH Edição Online, a palavra debate sobre uma faixa azul e, em seguida, o tema de cada conversa. No centro estão as janelas de vídeo dos participantes. Na base de cada janela está uma legenda com o nome do respectivo participante sobre uma faixa laranja e o seu cargo ou profissão sobre uma faixa verde. Ao longo do debate, serão alternados momentos em que aparece somente a janela da pessoa que está falando e outros momentos todas as janelas são mostradas. À direita está a janela de Libras, em tamanho grande, vertical, onde os intérpretes são mostrados de forma intercalada da cintura para cima. Abaixo, uma janela alterna a exibição das logomarcas Laís Vitral, sob a chancela de realização, Vitral Birô Cultural, sob a chancela de gestão, e o texto Projeto Seminário Acessa BH, número 1300/2018, aprovado no edital LIMIC 2018/2019, Fundo Municipal de Cultura, oriundo da Política de Fomento à Cultura Municipal, Lei 11.010/2016, sob a chancela de incentivo. Antes de iniciarmos o debate, queria apresentar para vocês os nossos intérpretes de Libras, Rosane Lucas e Flávio Maia, e pedir para eles se descreverem. Olá, boa tarde. Eu sou Rosane, uma mulher branca, estou de batom vermelho, uso brincos curtos, cabelo solto e uso um arquinho. E uso uma blusa azul escura com decote em V. Um bom evento para todas e todos. Boa tarde, estão me ouvindo? Meu nome é Flávio Maia, eu estou de camisa amarela, sou branco, tenho cabelo preto, curto, barba fechada e estou usando um fone branco. E o meu fundo é branco também. Bom, agora sim, vamos dar início ao debate sobre mobilidade urbana. A nossa mediadora será a Marta Alencar. Ela está hoje num local remoto, com tempestades, então pode ser que a conexão dela fique instável, mas estamos aqui para qualquer suporte que ela precisar. A Marta, ela é psicóloga, com especialização em psicomotricidade relacional e educação infantil, atua desde 86 com pessoas com deficiência e seus familiares. Realiza palestras, cursos e oficinas interativas, dinâmicas com oficinas socioeducativas para promover a educação, sensibilização, informação e promoção de atitudes inclusivas por meio do projeto Tina Descolada, agente de inclusão, que tem a finalidade de colaborar com a mudança para um olhar positivo sobre as pessoas com deficiência e a diversidade humana. Então, passo a palavra para você, Marta. Boa tarde aos participantes da mesa, Laura, Marcos, a Laís e os intérpretes de Libras e todos e todas que nos assistem nesse momento. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca de 58 anos, magra, tenho cabelos curtos, grisalhos, uso óculos de grau de armação vermelha e uso uma camiseta verde
escuro com a palavra diversidade escrito. E uso um colar, um colar preto no pescoço. Atrás de mim tem uma foto da personagem Tina descolada em uma handbike e ela está nas montanhas. Handbike é uma bicicleta, tipo um transporte para pessoas que têm deficiência física fazer aventuras. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Laís, né, e toda a equipe de gestão por organizar um evento tão importante e trazer pessoas que estão realmente engajadas com a prática e com a vida, né, porque tem muitas pessoas com deficiência participando, praticamente, acho que em todas as mesas estão alguém com deficiência, e tem performance de pessoas, artistas, que têm deficiência durante o evento, que vai acontecer por toda a semana. Ontem a gente teve o primeiro dia, né? Hoje temos também, para falar mais de uma prática de acessibilidade, de desenho universal, e durante a semana, todos podem estar divulgando esse evento, que será de muita valia para quem está, né, querendo um mundo melhor para todos. A nossa mesa vai ser sobre mobilidade urbanas e nós vamos conversar com Laura Martins, que é criadora do blog Cadeira Voadora e produtora de conteúdo. E vamos também conversar com o engenheiro Marcos Fontoura de Oliveira, que é doutor em Ciências Sociais e urbanista. Então, esse tema de mobilidade urbana, considero o deslocamento das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida até os locais que oferecem arte e cultura. Então, a gente vai conversar sobre isso e como está a nossa cidade, como está Belo Horizonte. E sabemos que conhecer, né, a arte que é praticada por nossa sociedade ou pelo grupo cultural a que nós pertencemos, ela ajuda a formação da nossa personalidade e da nossa identidade. Então, não é justo e não pode pessoas ficar de fora dessa dimensão, né, dessa questão tão importante para a nossa formação. E por quê? A arte, ela também amplia a nossa visão. E é nesses locais de arte, onde as pessoas se encontram, onde a diversidade se encontra, que a gente vai conversar. Então, nós vamos falar sobre como os belo-horizontinos, né, com deficiência, encontram para usufruir algo tão importante, né, o que ajuda na inclusão, que proporciona a inclusão. E, em primeiro lugar, nós vamos ouvir o Marcos Fontoura de Oliveira, né, que é uma pessoa que é de referência na área principalmente técnica em Belo Horizonte, que tem muito conhecimento. O Marcos, ele é engenheiro civil urbanista, especialista em percepção ambiental e espaço urbano, mestre em administração pública e doutor em ciências sociais. Ele também é autor do livro Transporte, Privilégio e Política. Recebeu os prêmios Gentileza Urbana em 1995 do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais, e também recebeu o prêmio Inovar 2014 da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é concursado da BH Trans como analista, é conselheiro do Conselho Municipal do Idoso de BH, membro do Conselho Permanente de Acessibilidade de BH, colaborador do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, BH, e membro consultor da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, Minas Gerais. Ele integra também os coletivos BH Acessível e Levante BH. E, para iniciar a nossa conversa, assim, né, eu gostaria que o Marcos trouxesse para a gente algumas definições importantes e que a gente, né, de um modo geral, as pessoas fazem ainda muita confusão com termos como acessibilidade, como desenho universal e também ABNT. Ele tem muita vivência e muita prática e muito conhecimento para nos esclarecer sobre esses termos e também falar sobre a questão da mobilidade urbana e desenho universal em Belo Horizonte. Vamos lá, Marcos.
seu microfone. Você acha? Marcos, você está sem áudio, Marcos. É isso. Laís, recebi uma informação aqui que o áudio é isso? Isso, pedi para você retomar a sua fala do início. Isso, Eu agora não entendi. você já tá com... É para eu prosseguir ou não? De onde que eu... Até onde? Alguém Começa tudo de novo, Marcos. Você estava com seu microfone desligado. Não, ele estava até ligado, mas enfim. Então, eu começo aqui agradecendo o convite da Laís para estar nesse evento, e como foi combinado por nós, eu devo começar fazendo a minha descrição, não é isso? Eu sou um homem branco. Isso. Sou um homem idoso, porque eu fiz 60 anos esse ano, e justamente por conta dessa idade, eu estou tendo o privilégio de poder, nos últimos 8 meses, poder trabalhar em casa, em home office, e é nesse lugar onde eu estou hoje, no meu escritório, sentado numa cadeira preta, vestido uma camisa marrom, e atrás de mim tem uma estante com parte dos meus livros e alguns botões, alguns ímãs, né, de algumas viagens que eu faço, e vou pendurando para enfeitar a minha estante. Então, feita essa minha descrição, uma coisa muito importante. Num dos muitos eventos do qual participei, como durante o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, num determinado momento eu fui batizado pelo surdo. Eu recebi um sinal. E naquele momento eu aprendi que só uma pessoa surda pode dar um sinal para uma pessoa não surda. E naquele momento, por conta do meu jeito, do meu estilo, de arregaçar as mangas, o sinal que eles me deram foi o sinal de arregaçando as duas mangas, uma e depois a outra. E eu fiquei muito honrado por esse sinal. Gosto muito quando eu estou vendo alguém me interpretando e vendo que eu sou chamado desse sinal. Eu acho que tem um significado significante muito importante. Prosseguindo. A Marta apresentou aí uma parte do meu currículo e eu combinei com a Laís que estaria escrito embaixo, Marcos Fontoura, engenheiro social. Aí vocês devem estar se perguntando, mas que diabo é isso, engenheiro social? É porque eu tenho uma trajetória que parte das ciências exatas, na engenharia, onde me formei lá no longínquo ano de 1983, e a minha formação mais recente é as ciências sociais. Então, eu gosto de me identificar como engenheiro social, e é com esse recorte, com esse tom, que eu vou falar aqui com vocês. Eu começo, então, como nós estamos no evento de acessibilidade nas artes, eu começo essa minha fala declamando um poema. É um poema curto, de apenas 3 estrofes, de uma poeta chamada Laís Correia de Araújo. E o poema chama-se No Governo. A seara é grande, mas os lavradores são poucos. Os gafanhotos são muitos. Esse é o poema. Curto, direto e objetivo. E é com base nele que eu vou orientar toda a minha fala de hoje aqui. Eu vou até repetir o poema, porque ele é tão bonito que ele precisa de ser memorizado. No governo, a seara é grande, mas os lavradores são poucos, os gafanhotos são muitos. Eu penso que a maioria das pessoas que estão aqui nesse seminário, seja falando, seja mediando, seja organizando, seja interpretando, seja as pessoas que fizeram a sua inscrição para acompanhar, eu diria que somos todos lavradores, né? Porque todos nós, eu não preciso de trazer aqui informações para convencer ninguém que está aqui presente da importância da acessibilidade e nem dos malefícios que a falta de acessibilidade pode trazer para uma cidade. Porque, volto a insistir, somos todos lavradores. Mas acontece que nós estamos cercados de gafanhotos por todos os lados. Nós vamos encontrar com esses gafanhotos a todo momento, e para que nós possamos enfrentá-los, porque os gafanhotos são vorazes, eles são famintos, e eles são inteligentes, para que nós possamos dominá-los ou
minimamente monitorados e não deixar com que eles devastem as nossas lavouras, a gente demora tanto tempo construindo. Eu montei uma apresentação aqui hoje que vai ser de uma forma bem didática e que, à medida que eu for falando, eu vou dando algumas interrompidas e faço uma dica. Isso auxilia as pessoas, auxilia todos vocês a poder um pouco memorizar os conhecimentos ou essas falas, né, que eu vou apresentar aqui. Para começar, então, eu queria dizer para vocês que todas as vezes que a gente fala, um evento tem libras, um evento tem audiodescrição, como se fosse isso uma grande vantagem, isso é o mínimo, isso é o básico, isso é o obrigatório, isso é o imperativo legal para atender a legislação vigente. Mas se nós não fizermos de uma forma que traga o público que não está chegando até aquelas apresentações artísticas que nós estamos apresentando, organizando, implementando, de pouco a gente estará a ter o déficit de livro, de ter áudio. Nós precisamos ir para além disso. E aí o que eu acho que é importante é que a gente precisa de buscar uma cultura libertária, né? Eu já tive várias experiências de arte pelo mundo afora que não foram organizadas, não foram implementadas com o objetivo de atrair as pessoas com deficiência, mas ele era uma arte inclusiva. E por ser uma arte inclusiva, por ser uma arte libertária, ele era capaz de trazer as pessoas de todas as diferenças para usufruir daquela arte. Então, vamos lá. Eu vou apresentar, nesse primeiro bloco, então, os 3 conceitos-chave para o assunto que nós estamos discutindo aqui hoje. O que é mobilidade urbana, o que é acessibilidade e o que é desenho universal. São 3 conceitos, todas as pessoas que hoje vão conhecer e mais conhecer. Preciso entender o seu espírito, o seu princípio. Então, vamos lá. Eu estou com uma pequena colazinha aqui do meu lado, para que cada vez que eu for ler um conceito, eu possa ler exatamente da forma como ele está descrito. Vamos lá. O que é a mobilidade urbana? Eu pego, então, mobilidade urbana, cada vez que vocês forem ler, que vocês forem estudar, vocês vão ler uma definição diferente. Eu mesmo, quando fiz a minha tese de doutorado, eu achei por bem definir de uma forma, para mim, para poder bem delimitar o objeto da minha pesquisa, mas o que eu vou tomar aqui para a nossa conversa de hoje é o conceito de mobilidade urbana que está na legislação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, abre aspas. É a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Simples assim. Então, a mobilidade urbana não são os ônibus, não são as ruas, não são os passageiros. A mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma das cidades mais bonitas do nosso estado, mais cheias de arte, que é a cidade de Cataguases, né? Que é da terra da minha mãe. Se eles quiserem pensar lá em Cataguases, mas será que a mobilidade urbana em Cataguases é boa? Nós temos que se perguntar, a condição em que os deslocamentos estão sendo feitos pelos moradores de Cataguases é boa? Então a mobilidade é boa. Se a condição é ruim, a mobilidade é ruim. Pouco importa se tem ônibus contratados, se tem ônibus fretados, se teve licitação, se não teve. Isso é o menos importante. O que importa é a condição em que os deslocamentos estão feitos e a satisfação dos seus usuários. Vamos lá. Para as novas 2 definições, para as outras 2, né, que são acessibilidade e desenho universal, eu já começo dando a primeira dica, dica número 1. Todas as vezes que vocês forem utilizar as definições de acessibilidade e desenho universal, busque a definição mais recente. Muito cuidado para vocês não pegarem um documento, você está lá, mas está escrito aqui, esse documento não está valendo mais, ele pode ter sido revisado. Porque tanto acessibilidade como desenho universal são conceitos que estão em permanente evolução, permanente avanço, permanente aprimoramento. Então, é importante a gente buscar sempre o mais recente. E a legislação é muito grande. Nós temos muitas leis, muitos decretos, muitas normas, muitas resoluções. Então, é importante, se você tiver alguma dúvida, busque um auxílio. Peça ajuda, como diria o Silvio Santos, peça ajuda aos universitários, né? Não sei se quem é desse tempo aí, mas tinha um programa lá no Silvio Santos que falava isso, pede ajuda aos universitários. Então, vamos fazer as nossas definições.
Com relação às normas da BNT, é muito importante fazer um recorte aqui antes de eu entrar na definição, porque a legislação define o que é acessibilidade. E a legislação mais recente, que é a LBI, que é a Lei de Inclusão, da qual o Tiago falou bastante ontem, ela estabelece lá como determinação que, para cumprir os requisitos de acessibilidade, devem ser seguidas normas de acessibilidade da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, as normas, que no passado eram recomendações para serem cumpridas se houvesse possibilidade, a partir da LBI de 2015, as normas da BNT passam a ser um imperativo legal. Elas não são lei, mas a lei determina que elas têm que ser seguidas. Não é para cumprir se quiser, é para cumprir minimamente o que está nas normas da BNT. Tá? Então, o que eu posso dizer a vocês, então, como dica número 2, quando alguém questionar para você, quando você vira alguma coisa e você tiver na dúvida, você perguntar, será que isso é acessível? Será que isso é desenho universal? Aí, se esse projetista, essa pessoa que idealizou essa ideia, falar, mas eu segui a norma da BNT. Aí você pode ter 99% de certeza de que o projeto é ruim. Porque o objetivo não é seguir a norma da BNT. A norma da BNT estabelece parâmetros e requisitos mínimos de acessibilidade. O que a legislação estabelece é o direito ao máximo de acessibilidade em busca permanente do desenho universal. Mas vamos às definições, então. Antes disso, antes de fazer a definição, uma dica que eu escrevi aqui, uma dica número 3, para que vocês possam se manter bem firmes na defesa daquilo que vocês estão apostando que é aquilo que vai incluir mais as pessoas. Primeiro, lembrado que Norberto Bobbio nos ensinou, os direitos não são concedidos todos de uma vez e nem de uma vez por todas. É um movimento permanente de avanço e retrocesso, mas tem que ir num contínuo para que nós possamos estar cada vez com mais direitos. E a professora Marilena Chauí, na semana passada, ela deu uma aula brilhante aqui pela internet, é muito fácil, quem quiser acompanhar, buscar aqui no YouTube, ela diz o seguinte, eu vou ler, o cerne da democracia, o que lhe dá sentido é a criação, a conservação e a garantia de direitos. Por isso, nós, os lavradores, diferente dos gafanhotos, nós temos que disputar sempre nenhum direito a menos. E é o que os chilenos fizeram essa semana no cedo. Eles disseram lá que eles vão rever a sua Constituição para que a sua Constituição possa ter mais direitos. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje é um movimento de uma turma aí, de parte da classe política, que acha que a Constituição tem direito demais e tem que retirar os direitos. E esses são os gafanhotos. São deles que nós temos que proteger. E nós, como os lavradores, temos que fazer a disputa permanente de que a democracia é um processo, volto a insistir, de cada vez mais direitos, de concessão, de manutenção e de garantia. Vamos lá. Acessibilidade, então, eu vou ler o que está na LBR 9050. Aqui só LBR significa norma brasileira. E cada norma tem um número. Então, a norma brasileira que a gente mais utiliza é a norma 9050, porque ela trata de acessibilidade às edificações. Ela vai dizer possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive os seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Ufa, né, gente? É uma definição grande, uma definição imensa. Né? Mas como a dica número 4, então, que eu vou dar para que vocês possam apreender esse conceito, primeiro, a mobilidade é uma condição. Foi o que nós combinamos lá atrás, acabamos de descrever. Acessibilidade é a possibilidade e condição. Então, você já linka uma coisa com a outra. Mas é uma possibilidade e condição de quê? De percepção, de alcance e de entendimento. Para utilização. Utilização de quê? De tudo.
dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, das edificações, dos ônibus, do metrô, de tudo. E aonde? Tanto na zona urbana quanto na rural. Então, se a gente acabou de dizer agora que mobilidade urbana é o que acontece no espaço urbano, a acessibilidade ela vai para além disso, é o tanto que acontece no espaço urbano quanto no espaço rural. Então, nós temos lá um ônibus escolar que atende uma comunidade que sai do centro da cidade e vai lá para a zona rural. Ele tem que ser acessível também, porque essa é uma garantia, esse é um imperativo que está na LBI. Tá? Mas para que a gente possa ficar bem firme com esse conceito, a gente tem que guardar duas coisas do conceito de acessibilidade. Além de ser uma condição, naturalmente, que tem autonomia e segurança. Então, se vocês guardarem essas duas condições, autonomia e segurança, vocês já vão aprender bastante o que é o conceito de acessibilidade. Vamos fazer um exercício. Qualquer coisa, seja um objeto, um ônibus, um prédio, uma portaria, qualquer coisa. Isso é acessível? Vamos fazer um exercício. Por exemplo, pergunto a vocês, qualquer pessoa pode embarcar em nível, com segurança e autonomia, num ônibus equipado com elevador? Não, definitivamente não. Não é possível embarcar em nível. Que em nível significa no mesmo nível. O elevador te tira de um nível e te leva para outro. Então já é um embarque em desnível. E além disso, muitas vezes ele não te garante segurança. Então, por conta disso, ele não é acessível. Ponto. Aí vamos pegar um outro exemplo. O prédio do CCBB na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Ele é acessível para pessoas? Ele é acessível para todas as pessoas. Qualquer pessoa consegue entrar naquele prédio desde que ele esteja aberto. Então, ele é um prédio com acessibilidade. Tá? Vamos fazer aqui um parênteses de como que os gafanhotos permanentemente tentam corromper esses nossos critérios. Lá em 2004, teve um decreto federal que muitas vezes um gafanhoto vai procurar você e falar, mas o decreto tal é de 2004, e ele falava lá, acessibilidade à condição com segurança e autonomia, aí colocaram vírgula, total ou assistida. Ora, autonomia, por definição, é aquilo que você faz autonomamente, sozinho. Então, não faz sentido ter autonomia assistida. Assim como não faz sentido você dizer, o elevador é uma adaptação razoável para fazer o embarque em nível. Não é. Então, a dica que eu dou para vocês, não caiam em conversa de gafanhoto. Nós somos lavradores que estamos pretendendo implementar uma cidade para todas as pessoas e como parâmetro a legislação brasileira de inclusão. A próxima definição, que é mais complexa, um pouco menor no tamanho, mas mais complexa e mais importante, eu vou ler, abre aspas. É a concepção de produtos, de ambiente, de programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ao projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Este é o conceito de desenho universal. Tá? E para isso, a legislação vai dizer, e a NBR 9050 vai dizer sobre isso, que existe uma lista de princípios. Então, para algo ser considerado com desenho universal, ela tem que atender a 7 princípios. E aí é uma lista longa que você tem que estudar e tem que entender para que você possa efetivamente projetar alguma coisa que tenha desenho universal. Mas o conceito que é importante a gente entender o princípio. Vamos voltar lá no nosso exemplo da Praça da Liberdade. Aquele prédio lá do CCBB, nós podemos considerar que ele é acessível, porque qualquer pessoa pode entrar no prédio. Mas ele tem desenho? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Pedro Muriel, que vai falar um pouco de literatura para nós. De uma das muitas vezes que eu fui lá, que eu fui com o Pedro Muriel, quando a gente chega na porta principal do CCBB, tem uma escadaria. É uma escada pequena, mas bastaria um degrau para que o Pedro não pudesse entrar naquela porta principal. Aí eu tenho que me deslocar até a porta lateral para entrar com ele. Então aquilo não tem desenho universal. É acessível, mas não tem desenho universal. E aí eu
fazendo toda essa digressão sobre esses 3 conceitos para que a gente possa chegar numa questão chamada acessibilidade universal, que a gente vai ouvir o tempo inteiro. O que é acessibilidade universal? Este é um conceito que eu não utilizo, que eu acho que é um conceito vazio, eu acho que é um conceito que não nos ajuda a compreender. A dica que eu dou para vocês é que vocês prefiram utilizar a acessibilidade com desenho universal, porque a gente demarca muito bem que você pode ser com desenho universal e sem desenho universal, e eu garanto os 2 conceitos sem desvirtuá-lo. Porque se acessibilidade já é para todos e desenho universal já é para todos, para mim, na minha leitura, na minha pesquisa, dizer acessibilidade universal é a mesma coisa de dizer subir para cima ou descer para baixo. Agora, se eu já sei que eu aposto na palavra que subir significa subir, a acessibilidade não precisa de ser universal, porque ela já é universal. Então, eu gosto e sugiro a vocês, como uma dica de aprimoramento do entendimento dos conceitos, a gente utiliza a acessibilidade com desenho universal. Tá? E, finalmente, então, para arrematar todas as dicas, o importante é que cada vez que a gente estiver num lugar que a gente estiver gostando muito, estou numa praça, estou num cinema, estou num teatro, estou num ônibus, olha para os lados, olha para as cores da sua pele. Tem outras pessoas naquele lugar com cor da pele diferente da sua? Se eu sou homem, tem mulheres aqui? Se eu sou mulher, tem homens aqui? Um homem idoso. Aí eu penso, tem jovens aqui? Se eu for jovem, tem idosos aqui? Se eu for surdo, tem pessoas não surdas? Ou seja, tem pessoas diferentes, tá? Aí nós vamos constatar que na maioria dos lugares que nós frequentamos, não tem quase ninguém diferente de nós. A cidade vai sendo estratificada e cada lugar vai sendo ocupado e vivenciado e utilizado por parte da população. Aí nessa hora nós vamos nos perguntar, por que é que as pessoas diferentes de mim não estão frequentando esse lugar? Aí você tem a chave do desenho universal. Porque como é que nós vamos poder intervir na cultura? Como é que nós vamos intervir no espaço, intervir nas condições dadas para que as pessoas possam se misturar e possam usufruir dos mesmos locais? E para terminar essa aulinha nossa aqui de conceitos, eu vou pegar o George Simmel, que é um sociólogo alemão, que falou em 1903 que a função das cidades grandes é fornecer lugar para o conflito. Essa é a função de uma cidade grande. E a professora Marilena Chauí, nessa mesma aula da semana passada, ela diz: o conflito é legítimo e necessário, buscando mediações. A democracia não é o regime dos consensos, é o trabalho dos conflitos e sobre os conflitos. Para mim, isso é genial. A professora Marilena Chauí falou isso semana passada e o George Simmel falou isso lá em 1903. E eu penso que a arte, então, é a forma, é a melhor forma, uma das boas formas que nós temos para promover a reconciliação dos cidadãos. E no próximo bloco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Devolvo aqui a palavra para a Marta, então, me desculpa por ter me excedido, tá? Oi. Oi. Ok, estão me vendo? Laís? Pode prosseguir, Marta. Estamos te ouvindo e te vendo. Oi. Não estou conseguindo acompanhar aqui, tá? Tá. Mas vocês estão me vendo, né? Estão me vendo? Marcos, muito bem, obrigada pela aula, realmente muito didática a sua fala. Né? E vamos agora, né, dar sequência, então, para a nossa conversa. Eu vou chamar a Laura Martins, né, a querida Laura, que na verdade a gente tem uma relação de amizade de muito tempo, a gente faz, né, algumas aventuras. Eu conheci a Laura por via da Tina Descolada, então a Tina me trouxe, que é uma pessoa com quem eu aprendo muito e que vai trazer para a gente
o lugar dela, né, do lugar dela, de como ela relaciona com a cidade, como ela usufrui os espaços de eventos e os espaços culturais. Então, Laura Martins é cadeirante, autora do livro Como Organizar uma Viagem com Acessibilidade, um livro fresquinho que saiu agora, né? E do blog Cadeira Voadora, cujo conteúdo é voltado para o turismo acessível. Mas integra posts com vistas à autonomia da pessoa com deficiência, é formada em leis, com pós-graduação em revisão de textos, atua como palestrante, consultora de inclusão no turismo e é membro consultor da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Seccional. Perdemos a Marta. Já que nós perdemos a Marta, eu acredito que você poderia prosseguir enquanto ela não volta. Mas acontece que aqui no YouTube está congelado. É? Deixa eu ver aqui. Vamos ver Não. o que a Laís construiu, né? Laura, pode seguir, por favor, ok? Posso? Pode sim. Porque eu estou assistindo aqui no YouTube e ainda o Marcos está falando no YouTube. É porque o tempo é diferente, tá? Desconsidera o YouTube, porque a nossa plataforma é diferente do tempo do YouTube. Então tá bom. Então, vou começar a minha fala. Boa tarde a todos. Eu vou me autodescrever. A Marta teve um problema com a conexão, mas não tem problema, nós vamos prosseguir. Eu sou uma mulher de meia idade, tenho 54 anos, sou cadeirante, tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, com mechas louras, estou usando um batom cor-de-rosa e óculos de grau na cor cristal, com glitter, no formato de gatinho. Estou usando brincos com pedras azuis, um colar com uma borboleta colorida e um vestido jeans com decote V. Atrás de mim, vocês veem uma estante com livros e alguns adornos. Bom, então, acho que é isso, a descrição é isso. E eu vou, então, iniciar a minha fala. Vou comentar a questão do desenho universal. Eu vou pedir vocês só um instante, porque no meio desse entra e sai, eu perdi a minha cola. Então, só um instante, por gentileza. Aí, encontrei. Bom, eu vou começar com uma historinha. Eu vou pedir auxílio para monitorar o meu tempo, para eu não me perder. Lá no início dos tempos, nós vivíamos não em cidades, mas em cavernas, nas savanas. Vivíamos em condições muito difíceis e vivíamos com o nosso bando e tínhamos sérios problemas de relacionamento com os dos outros bandos, que nós combatíamos por causa da dificuldade para conseguir comida, para conseguir tudo. E nós não queríamos dividir com os outros bandos
aquilo que nós tínhamos conquistado. Mas, aos poucos, os seres humanos foram vendo como era difícil viver dessa forma, foram se organizando em aldeias, mas as aldeias ainda eram muito segregatórias, ainda eram bandos. Nas aldeias, as pessoas viviam com os familiares e com outras semelhantes no modo de pensar, no modo de agir politicamente. Até que um belo dia, nós, seres humanos, resolvemos nos organizar em cidades, na polis. E a forma de organizar a cidade é que nós chamamos de política. Quando a polis foi organizada, quando as cidades começaram a ser organizadas, isso aconteceu. O ser humano sempre toma decisões que vão auxiliá-lo a viver melhor, mesmo que ele se equivoque. Mas, no fundo, nós queremos viver melhor. Então, quando nós decidimos organizar o espaço em cidades, nós fizemos isso porque nós pensamos que assim seria melhor para a coletividade. Para a coletividade. Nós nos apoiaríamos uns nos outros. Quando uns estivessem doentes, outros poderiam trabalhar. Uns têm umas habilidades, outros têm outras. Então, vivendo juntos, organizadamente na cidade, isso seria melhor para todos. O custo seria menor e os benefícios maiores. Acontece que, passadas as eras, talvez nós tenhamos nos esquecido dos objetivos iniciais que nos motivaram a viver em sociedade nas cidades. Tal como ocorria quando nós vivíamos nas cavernas ou nas savanas africanas. Pensem bem, nós continuamos vivendo em bandos, não continuamos? Marcos lembrou muito bem, ele fez uma observação interessante, que quando a gente estiver em algum lugar, para a gente olhar dos lados e ver se naquele lugar estão pessoas diferentes de nós. Pessoas de outras etnias, de outras orientações sexuais, pessoas com deficiência e sem deficiência, mas, numa simples olhada, nós vemos que nós não estamos frequentando os mesmos espaços, o que indica que continua havendo segregação. Será, gente, que nós estávamos equivocados ao nos organizarmos em cidades? Ou será que é o que eu penso que aconteceu, que nós estamos equivocados na nossa maneira de nos organizarmos nas cidades? Nós excluímos as pessoas, segregamos, né? A gente pode usar a palavra segregação. E, às vezes, nós nem notamos que nós estamos segregando porque a exclusão ficou naturalizada. Quando algo é naturalizado, a gente tende a nem observar, nem perceber que nós estamos segregando. E é aí que eu convoco a nós todos, para que a gente possa ter um olhar para o outro, e não só para nós mesmos, para que a gente perceba que se não tem representantes de todos os segmentos da população naqueles lugares que eu frequento, tem alguma coisa errada acontecendo. Não acreditem quando dizem, por exemplo, que a população não escolarizada ou a população de baixa renda não gosta de teatro ou não gosta de música erudita. Isso é mentira. E já está mais do que comprovado que isso é mentira. Por quê? Porque quando são realizados, por exemplo, apresentações de música erudita no Parque Municipal, e as pessoas têm que assistir sentadas no chão, fica tão cheio de todo tipo de pessoa, que se a gente não chegar muito cedo, a gente não consegue participar. Vejam como
não é verdadeira essa afirmativa. Como que pessoas não escolarizadas ou que não têm dinheiro não gostam de teatro? Quando tem a campanha de popularização do teatro, vocês já viram como os teatros ficam lotados de gente de todos os tipos, de todos os gêneros, com deficiência, sem deficiência, negros, brancos, amarelos, gente de todo tipo. Então, não é verdade que é só uma população escolarizada ou uma população branca ou o macho alfa, a mulher alfa que se interessam por uma programação artística. O que acontece é que nós generalizamos e naturalizamos a exclusão e achamos que ela é muito normal. Mas a exclusão não é o nosso objetivo quando a gente começou a viver nas sociedades. Claro que não, porque senão a gente teria continuado vivendo em bandos, concordam comigo? Se a gente foi para a cidade, se a gente organizou a cidade e organizou leis, é porque a gente considera que é mais útil viver todo mundo junto e misturado. Então, por que a gente falhou em fazer essa tal de inclusão? Isso que modernamente nós chamamos de inclusão. Mas, gente, inclusão é uma redundância. Porque se a gente veio para a cidade viver junto, é porque a gente veio viver junto, viver todo mundo junto e misturado, e a cidade é para ser para todos. Então, na verdade, quando eu falo de cidade e de democracia, eu não precisaria falar de inclusão. Mas, enfim, algumas pessoas certamente podem achar que a exclusão é lucrativa para alguns, porque eu tenho que colocar uma rampa, eu tenho que fazer obras, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que pensar no que ofende o outro, no que não ofende, no que inviabiliza, no que viabiliza. Então, muita gente acha complicado, acha caro, mas eu queria rapidamente trazer algumas considerações para que a gente veja que não é a inclusão que é cara, não é a acessibilidade que é cara, é a exclusão que é cara, é o contrário do que muita gente pensa. Por quê? Se nós estamos na cidade, é para que, usando uma metáfora, eu faça um bolo e esse bolo, com um chazinho ou um cafezinho, seja distribuído para todo mundo que está ali. O objetivo é isso. É que facilite, porque todo mundo pode ajudar a fazer o bolo, ajudar a fazer o café, e depois eu distribuo. Mas nas nossas cidades, algumas pessoas estão ficando sem café e estão ficando sem bolo. E essas pessoas que estão ficando sem café e sem bolo, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso à escola, a lazer, à arte e à cultura, como a gente está vendo aqui, essas pessoas, em algum momento, vão começar a incomodar, ou entre aspas, ou literalmente, aquelas pessoas que estão compartilhando do bolo. Por quê? Afinal de contas, um dia nós podemos ser enganados durante um tempo. Podemos até achar que nós não temos direito e que o outro está fazendo favor quando joga algumas migalhas de arte, algumas migalhas de cultura, de saúde, de tecnologia para nós. Até que um dia a gente chega à conclusão que não, nós também temos direito. E no momento em que a gente compreende que nós também temos direito, nós vamos começar a incomodar e vamos começar a exigir que nós sejamos tratados como todos os outros, nós que estamos à margem. E olha só, se nós estamos sem essa fatia do bolo, sem acesso à educação, nós estamos fora do mercado de trabalho. Se nós estamos sem acesso à saúde, também estamos fora do mercado de trabalho. Estamos sem lazer, sem arte, sem cultura, não estamos produzindo significado
nossa vida vai ficando sem significado, consequentemente, nós vamos ficando adoecidos emocionalmente e até fisicamente. Daí o que eu quero dizer para você é que cada pessoa que não recebe uma fatia desse bolo deixa de contribuir socialmente, uma vez que ela está fora, em última instância, do mercado de trabalho. Para algumas pessoas, não é dentro do mercado de trabalho que nós vamos contribuir socialmente no sentido de consumo para que essa sociedade se movimente economicamente. Então, se nós estamos excluídos, além de não estarmos participando do mercado de trabalho, porque estamos fora da saúde, da escola e de tudo mais, ainda por cima estamos forçando, pressionando por políticas. E aí, quando nós recebemos algumas políticas compensatórias, aqueles grupos que são os mais privilegiados socialmente nos xingam, nos rotulam de privilegiados. Ora, nós não recebemos a fatia do bolo. Vocês é que receberam e os privilegiados somos nós? Não, não somos privilegiados. Só estamos requerendo que essa fatia de bolo seja também concedida a nós, porque se nós vivemos na cidade, todo mundo tem os mesmos direitos, correto? E, como eu estou dizendo, se a sociedade não permite que nós tenhamos acesso a todas essas instâncias sociais, então, em algum momento, essa mesma sociedade vai ter que fazer gastos extras com a saúde, com a escolarização, com tudo, por causa da pressão dessa população que foi excluída e que agora quer voltar. E aí, o que nós temos? Nós entramos na questão do desenho universal. Quando o Marcos explica a questão do desenho, o esperado é que tudo seja desenhado, projetado, desenhado no sentido de projetado para todos, porque isso sai mais barato socialmente. Se eu não projeto para todos, depois eu tenho que consertar. Eu vou adaptar aquilo que não foi projetado para todos. Isso sai mais caro para a sociedade. Então, não é verdade que uma cidade para todos encarece. Percebem? O que encarece é uma cidade que não é para todos, porque é uma cidade que vai ter que ser consertada. São pessoas que depois vão ser alvo de políticas afirmativas, porque a cidade ficou em dívida com elas. E por que nós estamos falando aqui de mobilidade urbana? Por que mobilidade urbana é tão importante? Porque sem mobilidade urbana, e o Marcos explicou para a gente de uma forma muito didática, que a mobilidade urbana está dizendo sobre a condição em que os deslocamentos são feitos. Quais são as condições atualmente nas nossas cidades em que os deslocamentos são feitos? Vocês vão de convir que são as piores possíveis. Se a gente avaliar a falta de acessibilidade, então é uma tragédia. E quando eu falo falta de acessibilidade, eu estou dizendo em algo que afeta todas as pessoas, e não só pessoas com deficiência. Quando eu não tenho boas condições de circulação, eu afeto uma gestante, um idoso, uma pessoa que sofreu uma fratura, uma pessoa que saiu do supermercado com sacolas de compra, e aí a pessoa tropeça porque a calçada está esburacada e ela cai. Mobilidade não é só ônibus, não é só automóvel. Nós precisamos conseguir enxergar a mobilidade dessa forma mais ampla, como o Marcos explicou, que são as condições em que os deslocamentos se dão.
Se eu tenho mesmo que eu tenha um ônibus com uma acessibilidade boa, mas atualmente nas nossas cidades muita gente não tem como chegar no ponto de ônibus, porque a rua não é asfaltada, a calçada está em péssimas condições, não é que não tem rebaixamento ou que está quebrada. Eu tenho, por exemplo, muitos leitores do blog me escrevem me contando que não tem uma calçada, a calçada não foi pavimentada. Como uma pessoa com cadeira de rodas vai sair de casa para ter acesso à escola, a médico, a lazer, se não tem uma calçada pavimentada, se não tem uma rua pavimentada? Então, eu digo para vocês que a falta de acessibilidade, ela me diminui como gênero humano, ela nos diminui como gênero humano, porque se uma pessoa não pode sair de casa porque não tem uma rua asfaltada ou não tem uma calçada, eu fico diminuída como ser humano, porque eu sou responsável por isso. Afinal de contas, como eu falei, se nós vivemos na cidade, nós vivemos aqui juntos para que todos nós possamos fazer uma cidade melhor para todos. Esse foi o motivo inicial da gente viver nas cidades. Senão, nós podemos continuar vivendo em bandos. Mas a mobilidade, então, não é só o transporte, não é só ônibus ou metrô, mas mesmo que a gente fique só na questão do ônibus ou do metrô, a gente já tem problemas, porque um ônibus com elevador não é o mais adequado. O mais adequado seria isso que o Marcos explicou do transporte em nível, que eu entro no ônibus pelo mesmo nível da calçada, e com uma rampa ejetável para que dê menos defeito. Nós temos muitos acidentes com ônibus com elevador. Então, nós precisamos de um transporte de cidade para que nós tenhamos uma circulação fluida e prática. Ao contrário do que a maioria pensa, um carro para cada pessoa não é a demonstração de que nós estamos bem. As cidades mais desenvolvidas nem estão tendo mais carros circulando no centro urbano. Elas têm um transporte público de qualidade, porque isso é sustentável. Um carro por pessoa não é sustentável ambientalmente, não é sustentável do ponto de vista do trânsito, porque nós vamos ter muitos engarrafamentos. Então, eu quero, para a gente já ir terminando, lembrando que, mais uma vez, a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, a mobilidade precisa ser pensada para funcionar para o máximo possível de pessoas. A mobilidade não diz respeito apenas ao transporte, mas a tudo que me dá a condição de me deslocar, sair da minha casa e ir a um local onde eu preciso ou desejo, e nós precisamos de diretrizes para melhorar esse deslocamento, não de ações isoladas. Daqui a pouco nós temos eleições e muitos candidatos falam em ações isoladas, mas as ações não podem ser isoladas. Se nós quisermos que realmente a cidade seja para todos, ela tem que ser pensada de uma forma sistêmica e não isoladamente. Eu já tive a oportunidade, para quem me conhece, né? Eu tenho o blog Cadeira Voadora. O blog Cadeira Voadora foi criado para poder compartilhar experiências de viagem, porque eu viajo bastante, e quis que outras pessoas tivessem acesso a informações para que elas pudessem viajar também e de uma forma mais facilitada, que elas não tivessem que reinventar a roda, uma vez que eu já tinha muitas informações que podiam ser repassadas. E eu tive a oportunidade de experimentar transporte e deslocamento de formas muito mais inteligentes, mais planejadas, mais fáceis, mais satisfatórias do que aqui a forma com a qual
nós estamos acostumadas. Quando a gente tem oportunidade de viajar e de experimentar, é muito importante, porque as coisas saem da teoria e passam para a prática, correto? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de, em Nova York, experimentar um ônibus com uma rampa ejetável, muito fácil de ser manejada, algo que dificilmente daria problema ou causaria algum acidente. Tive a oportunidade de, usando esse ônibus, verificar que os motoristas estão treinados para ajeitar o espaço para a pessoa com deficiência. Todo mundo sabe que pode ocupar o lugar da pessoa com deficiência, mas assim que a pessoa entra no ônibus, esse espaço tem que ser desocupado. E ele, em geral, é desocupado imediatamente. E quando não é desocupado, o motorista está treinado para retirar a pessoa que está ocupando aquele lugar. E o motorista retira imediatamente, sem nenhum problema, sem nenhum protesto. Eu vi isso acontecer. Eu utilizei ônibus a maioria do tempo. Eu fiquei 10 dias em Nova York. Utilizei metrô para conhecer o metrô. O metrô realmente deixa muito a desejar em Nova York. Mas na área mais turística e mais comercial, as calçadas estão em excelentes condições, até porque os moradores recebem um incentivo do poder público em forma de desconto nos impostos quando eles cuidam das calçadas. Então, eles têm incentivos. Tem multas também, mas tem incentivos. Eu tive a oportunidade de experimentar em Londres também a circulação a pé. Quando eu estou falando a pé, eu estou dizendo de cadeira de rodas. A pé significa não estou usando um transporte, um meio de transporte, e pude verificar que, pelo menos na área mais central e turística, porque todas as cidades nas áreas mais afastadas, elas estão menos cuidadas do que nas áreas que recebem o comércio, o consumo, os turistas. Mas o que nós podemos verificar é que algumas cidades os cuidados são maiores como um todo. Então, em Londres, eu tive a oportunidade de experimentar ônibus que eu achei que só existiam em filmes de ficção científica, porque os ônibus não trepidam, não balançam, você pode ir segurando um copo d'água que você não vai ter problema nenhum. Em tese, você não precisa de um cinto de segurança, porque não tem trepidação. O motorista dirige com muita responsabilidade. O trânsito funciona bem, então o motorista pode ficar atento em coisas que talvez ele não ficasse se o trânsito funcionasse mal. Tudo funciona bem. Baixamentos de calçada, quando você chega nos pontos de ônibus, você tem informação em tempo real a respeito de quanto tempo que o ônibus vai demorar, quais ônibus que estão chegando, e os motoristas são muito treinados, os ônibus são muito confortáveis. A entrada no ônibus também se dá em nível por uma rampa também ejetável. O sistema de ônibus é mais aprimorado do que os de Nova York, e eu encontrei sistema de ônibus similar em Barcelona, também como os de Londres, com muito conforto, muita segurança e autonomia para a pessoa com deficiência. Porque, como o Marcos lembrou, para ter acessibilidade é preciso que a gente tenha autonomia, que a gente possa fazer sozinho, que a gente possa decidir que hora entrar, que hora sair, não na hora que o outro pode me ajudar, ou na hora que o elevador funciona, porque aqui no Brasil nós temos muito essa experiência, eu só posso pegar o ônibus quando passa um ônibus com elevador, ou quando o elevador está funcionando, ou quando o motorista sabe operar.
e isso não é acessibilidade. Então, para finalizar a minha fala, já com bastante atraso, ok, gente? Desculpe pelo atraso, mas assim, é tanta coisa para falar, tanta coisa. Eu fico muito empolgada com esse tema, principalmente porque vejo fora do Brasil, e até mesmo no Brasil, uma nota técnica que o Marcos Fontoura produziu para a empresa de trânsito de Belo Horizonte, a empresa que faz a gestão do trânsito, explica que no Brasil nós já temos ônibus com desenho universal. É importante ler essa nota técnica para o Marcos, depois eu explico como disponibilizar, mas para poder finalizar, nós precisamos estar atentos para o fato de que para haver acessibilidade, para haver desenho universal, para haver de fato uma cidade para todos, tudo precisa acontecer de uma forma integrada. Oferecer acessibilidade não é criar áreas exclusivas para pessoa com deficiência, isso é segregação. Oferecer acessibilidade é oferecer, sim, ambientes que atendam, de fato, a todas as pessoas. Muito obrigada, Laís, pelo convite para estar aqui. Obrigada a todos que estão aqui conosco, participando com as perguntas. É uma alegria muito grande estar com os meus amigos Marta Alencar, Marcos Fontoura. Obrigada aos intérpretes de Libras. Obrigada pela sua fala, que é tão, da sua vivência. E você já vem até respondendo algumas questões que as pessoas estão no chat, continuar mandando, inclusive, se não der para a gente responder todas, nós vamos disponibilizar o contato de vocês para trás, como foi combinado. Desculpem aí, a questão da internet que não está para mim, eu estou vindo muito aqui na região, mas vamos continuar agora, vamos trazer o Marcos de volta com uma contribuição para depois a gente ir para as questões. Ok. Obrigado, gente. Olha, parece que eu e Laura combinamos o que cada um vai falar. O que eu falo tem uma sintonia total com Laura, que Laura tem uma sintonia total comigo, e nós não combinamos. É porque nós temos acordo, volto a insistir, nos princípios. Se não acordo nos princípios, as nossas atitudes e as nossas ações vão ter uma proximidade, uma similaridade muito grande. Para essa segunda parte aqui, para entrar mais especificamente, tentar focar na questão da acessibilidade nas artes, eu preparei uma pequena apresentação e eu vou pedir o Davi, então, para... Isso. Tem uns 2 slides antes desse, Davi. Um antes desse. 2, parece. Eu fiz, enquanto vai ser a apresentação, eu fiz um recorte de algumas imagens que eu acho que ajudam a fazer uma apresentação de um conceito, ou para continuar com aquele conceito que eu vinha desenvolvendo. Isso. Vamos em frente. A primeira... Pode passar. A primeira slide, e à medida que for passando eu vou lendo, para que as pessoas cegas possam acompanhar, é de uma exposição que aconteceu exatamente naquele CCBB da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, da qual participei, que é do Ai Weiwei, que é um artista chinês, um dos grandes artistas contemporâneos da atualidade, que ele disse lá, tudo é político. Isso é uma das obras de arte que estavam colocadas naquela exposição que nós vimos lá no CCBB, e é uma exposição que foi vista pelo mundo inteiro. E é isso que eu ponto da minha... Tudo é arte, tudo é política. Pode passar. Esse slide aqui mostra a logomarca da Bienal de Arte de São Paulo, da 34ª, que é a atual, que deveria estar acontecendo neste ano de 2020, por conta da pandemia, foi adiada para o ano que vem. E ela tem como nome um dos versos de um dos poemas mais lindos que existem, do Tiago de Mello, que ele fala: faz escuro, mas eu canto.
que dialoga muito com aquele primeiro da Laís, porque esse poema se chama Madrugada, vou pegar aqui o nome, ele se chama Madrugada Camponesa, falando dos lavradores que faz escuro, mas eu canto porque o amanhã vai chegar, né? Amanhã vai chegar. Então é de uma beleza muito grande e sugiro a todo mundo, acompanhe as bienais, elas trazem para nós uma quantidade de informações muito grandes e eu tenho frequentado muitas e tenho aprendido muito a cada bienal que eu frequento. Uma bienal que eu participei, que eu gostei muito e que eu acho que ajuda muito na nossa conversa aqui, que tem um título, olha que coisa interessante, que extravagância, é um título que tem uma reticência do título. Como reticências, coisas que não existem. Este era o nome da Bienal da 31ª, que foi de 2014. E aí, logo que você entra na Bienal, havia lá um cartaz que faz... pode passar, Davi? Faz que faz uso dessa frase para encher nas reticências. A gente lia como escrever sobre coisas que não existem, como lutar contra que não existem, como aprender sobre coisas que não existem, como usar coisas que não existem. Pode passar? E aí, o que como para mim, pela Bienal, quando eu saí daquela Bienal, depois de receber toda aquela quantidade de informações, foi como querer coisas que ainda não existem como eu gostaria. Isso, para mim, é o que significa universal para mim. E esse é o objeto da minha pesquisa. Eu estou preparando agora o meu projeto de pós-doutorado para eu buscar juntar todo o meu repertório, todas as conversas que eu tive, todos os livros que eu já li, todas as exposições de arte que eu já frequentei, os países que eu já visitei, para a gente avaliar como querer coisas que ainda não existem, para apresentar uma proposta de coisas que dão certo e coisas que não dão certo, ou seja, coisas que são de lavradores e coisas que são de gafanhotos. Né? Pode seguir? Para mim, coisas que não existem, o transporte e a mobilidade urbana seria isso aí. Ainda não existe, mas eu gostaria que quem é muito novo talvez não consiga perceber imediatamente o que essa imagem significa. Isso é uma imagem de um filme antigo chamado Jornada nas Estrelas, que o transporte era feito por teletransporte. Aí você entrava num lugar como esse, que está aí na imagem, as moléculas eram dissolvidas, desmontadas e teletransportadas para outro lugar, e lá nesse lugar as moléculas eram novamente e você fazia o transporte das pessoas. Isso é que eu gostaria. Esse é que eu gostaria que existisse. Porque aí você não vai ter atropelamento, você não vai ter consumo de combustível, você não vai encher as ruas, não vai precisar de carro, não vai precisar de ônibus, não vai precisar de nada. É uma mobilidade altamente sustentável. Vamos em frente. Mas como ela ainda existe, nós temos que dar conta da mobilidade atual. Como eu disse, pode ver, como a Laura disse, essa é a idade das grandes do Brasil, a mobilidade urbana por ônibus, ou os ônibus da mobilidade urbana. A mobilidade é a condição de um deslocamento desse. Veja a multidão de pessoas, o ônibus está lotado e o ponto de ônibus está lotado. As pessoas estão juntas, estão todas misturadas, mas ninguém tem acessibilidade, nem segurança, nem outra. Vocês estão vendo que tem uma mãe ali segurando uma criança, que ela está mais... Ela tem até medo de chegar daquele ponto de ônibus, que ela vai ser trucidada para entrar naquele... Pode seguir? Essa é uma outra condição ainda muito pior. Nós vemos aí uma imagem de um trem no Paquistão, então na internet, transporte é assim, transporte na Índia não é assim. Isso é um caso pontual que aconteceu num determinado dia, numa determinada festa no Paquistão, em que todas as pessoas daquela região queriam no mesmo dia para o mesmo lugar. E aí, como era um trem só, os trens ficavam desse jeito. E aí vocês vão observar, para quem consegue enxergar, que o trem está lotado de gente pendurado e vocês não vão ver nem uma mulher, nem uma criança e nem uma pessoa com deficiência. O que essas pessoas fizeram nesse dia? Ficaram em casa.
que não tinha a menor condição de se transportar neste dia, nessas condições. Mas, felizmente, nós ainda não estamos nessa condição. Nós estamos em algumas cidades bem próximo disso. Em frente. Que exemplo nós temos de desenho universal, então, na mobilidade das nossas cidades, tomando os 7 princípios do desenho universal como parâmetro? Eu peguei, acho que ficaria muito longo a tratar dos 7 princípios, eu peguei 3 que são mais palpáveis e peguei exemplo de 3 princípios. Vamos lá. O primeiro princípio chama-se flexibilidade no uso. E aí nós estamos vendo aqui uma imagem de bancos de automóvel, que são excelentes exemplos daquilo que é flexibilidade. Você veja bem, quando você vai entrar e não é seu, o que você faz como motorista é o quê? Você se senta, você ajusta o banco para cima, para baixo, para trás, dependendo do carro muito moderno, você ajusta até mesmo o volante, ou seja, é apenas tipo de veículo que atende a uma gama de pessoas. E como é que o conceito do banco ajustável surgiu na história da humanidade? Ele surgiu como uma necessidade. Aí eu aprendi num congresso que eu fui há muito tempo no Rio de Janeiro, lá do TI, a Laura participava, que eles contaram que durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, os homens, majoritariamente jovens, trabalhadores, foram para a guerra. E aí, naquele momento, assim, precisavam funcionando. Os trânsitos precisavam continuar funcionando, precisavam de transportar mercadorias de um para o outro de caminhão. Acontece que os bancos de caminhão tinham sido feitos para homens grandes. E as mulheres são, de uma maneira geral, anatomicamente menores que os homens. Então, naquele momento, aqueles bancos de não permitiam que as mulheres dirigissem. Mas eles não se davam conta que também não permitia que os homens pequenos dirigissem. Então, como uma necessidade, surgiu o banco ajustável para que qualquer pessoa pudesse utilizar o mesmo caminhão. Isso é um bom exemplo de flexibilidade no uso. Pode passar para o princípio número 2. O princípio 2 é uso equitativo. É uma coisa que nós vemos no nosso dia a dia e nem nos damos conta de que isso é algo de desenho. Nessa fotografia, nós estamos vendo a porta automática de um shopping center. Ou seja, todos nós vamos seguir caminho. Vocês imaginem que no meio ali teria uma faixa direcional tátil para que o cego possa saber onde fica a porta. E quando você se aproxima da porta, a porta se abre automaticamente. Nós já estamos tão acostumados com isso, nós nem nos damos conta que eu não preciso abrir a maçaneta, eu não preciso de empurrar a porta, eu não preciso de tocar uma campainha, eu não preciso de chamar o porteiro, eu não preciso de chamar o interfone. A porta abre automaticamente, um sensor percebe que eu entrei. E para o dono do shopping, isso é uma vantagem. Como tem um ar-condicionado lá dentro, se não tem ninguém saindo, a porta está fechada, preserva o ar-condicionado. Quando eu abri a porta, eu passei a porta, se fecha de novo. Então, esse é o exemplo que a gente chama de ganha-ganha. Todos sabem isso. E é um bom exemplo de princípio do desenho universal e que a gente nem se dá conta que já vem sendo aplicado para atender a todas as pessoas. Isso é fundamental para a Laura, porque ela não poderia abrir essa porta. Mas para mim, que não tem qualquer deficiência, é muito bom. Porque se eu tiver cheio de sacola, cheio de compras, eu não vou precisar de abrir essa porta. Passar o próximo. Essa imagem está com uma péssima resolução, mas de qualquer forma, ela é uma imagem de uma informação colocada no ônibus no Rio de Janeiro, em que para cada número de linha, e aqui vocês veem no detalhe, circular 1 ou linha 415, do lado dessa identificação da linha, qualquer pessoa surda pode saber que ali é a linha 415, ela não precisa de ser alfabetizada em português para saber disso. Do lado da linha tem os desenhos, tem os pictogramas que te informam aonde aquele ônibus vai passar. Então você vê ali que no pictograma primeiro é o Cristo Redentor, o outro é o Corcovado e o outro é o Jardim Botânico. Ou seja, uma informação que foi feita para turistas que não leem português, mas que ele atende a todas as pessoas, inclusive as pessoas surdas.
Isso é um bom exemplo de aplicação do princípio número 3, que é informação de faz para atendimento ao desenho universal. Próximo. Esse é um exemplo de um que a gente chama de veículo leve sobre trilhos parado num ponto em que você vê ali uma mulher esperando. Esse velho, na verdade, ele é um bonde moderno. Ele vai parar, todas as portas vão se abrir e essa mulher que está ali vai poder entrar por qualquer porta. E como ele para muito lente, porque ele tem os trilhos, ele não tem como se desviar. Ele vai abrir todas as portas, não tem nenhum buraco, nenhum vão entre o veículo e qualquer cadeira de roda vai passar. Ou seja, isso é um bom exemplo do uso equitativo. Aí alguém vai dizer, mas isso não funciona no Brasil, isso é lá na Europa. Gente, isso aqui é no Rio de Janeiro. Tá? Está escrito ali no letreiro Santos Dumont. Isso aqui é um bonde que passa pelo centro do Rio. Essa foto é tirada no Largo da Carioca e vai até o aeroporto Santos Dumont. O Rio de Janeiro, que é o lugar que todo mundo fala, que não funciona, que não tem coisa, que a gente não morre, toma tiro na rua, que é uma cidade insegura, tem um veículo de transporte coletivo com desenho universal. E aí não tem roleta, gente. Você quer coisa mais precária de roleta? Você tem que entrar no transporte coletivo, passar numa roleta. Muitas vezes você não consegue aquela roleta, pagar a passagem. Aqui você paga antes. Você fala, não, mas aqui no Brasil não funciona, as pessoas não vão pagar. Está funcionando no Rio de Janeiro. Se funciona no Rio de Janeiro, por que não pode funcionar em qualquer lugar? Isso é uma prova inconteste de que é possível aplicar o uso equitativo no transporte coletivo, se houver decisão. Vamos em frente? Essa outra fotografia é de uma das estações de BRT de Belo Horizonte. É um projeto arquitetônico magnífico, arquiteto daqui de Belo Horizonte, chamado Luiz Leal, e que, como foi implantado em 2014, ou seja, antes da LBI, que ela determinou o desenho universal como um imperativo, como uma obrigatoriedade, ela tinha acessibilidade, mas não tinha desenho universal. Ou seja, no momento que ela foi implantada, ela atendia todos os critérios. Mas se ela fosse implantada hoje, ela não poderia atender. Então, qual era o conceito? Todas as pessoas se aproximam dessa linha de bloqueio, tem lá várias roletas. Dependendo da minha condição, eu escolho qual roleta. Ou seja, eu tenho acessibilidade, mas não tenho desenho universal. E as pessoas cadeirantes fazem o quê? Já que ela não pode passar pela roleta. Ela pega o seu cartão, seja o cartão de pagamento, seja o cartão de gratuidade, passa pelo leitor, aquele da direita, onde tem o símbolozinho da cadeira de roda, que é o símbolozinho de acessibilidade, o portãozinho se abre e automaticamente ela passa. Então, isso que foi implantado em Belo Horizonte lá em 2014, atendendo a todos os princípios da acessibilidade, mas ainda não atendendo o desenho universal. Pode passar? Não satisfeito com isso, o que os gafanhotos propuseram para Belo Horizonte? Já lembra, na outra nós falamos, né? Os gafanhotos estão sempre atentos, e além de não fazerem o desenho universal como deveria, ainda quer estragar aquilo que está razoavelmente. Trocou-se aquela linha de bloqueio que era acessível, mas não tem desenho universal, por uma linha de bloqueio que não tem nem acessibilidade, nem desenho universal. Então, você tem ali no cantinho, isso foi feito um teste, né? Isso não foi autorizado, o padrão da cidade, foi um teste que já tomou e que vai estar em processo de ser retirado, em que você tem que chegar, você tem que falar no microfone que você quer passar, que você gostaria, mostrar a carteira, ou seja, o surto pode passar longe dessa estação. Ele já começa com a necessidade de um comando para você conversar, para depois te dar autorização. Parece uma jaula de carro. Tá bom? Vamos em frente. Voltando é como querer coisas que não existem como eu gostaria. Eu volto àquele mesmo slide, que é isso que fica, é o meu projeto de pesquisa e aquilo que eu estou buscando. Pode passar? O que o lavrador quer? Eu quero uma cidade para todas as pessoas. E uma cidade para todas as pessoas significa uma cidade acessível com desenho universal. Passar o slide, se não for desenho universal, ela não vai ser
E a imagem que simboliza isso que eu quero, e o que eu acredito que todos nós que estamos aqui presentes queremos, é esse novo símbolo de acessibilidade que foi criado pela ONU. Tá? Ele foi criado recentemente, ele é em Vale, para os que já aderiram a ele, mas ainda não foi aprovado no Brasil, mas uma hora vai chegar. Pode passar? E como nós estamos aqui falando de arte, gente, o que a pessoa que idealizou isso buscou isso aonde? Buscou esse símbolo nas artes. Buscou lá em Leonardo da Vinci, né? 1900. E o Leonardo da Vinci, por sinal, quando criou seu Homem de Vitruvio, ele buscou lá em Vitrúvio, lá no século I a.C. Nós estamos trazendo, hoje a ONU traz uma coisa que faz parte da história da humanidade para poder simbolizar os locais que têm acessibilidade, ao contrário do símbolo atual, que é esse símbolo da cadeirinha de rodas, que as pessoas acham que é símbolo de cadeirante, mas não é. Ele foi concebido para ser símbolo de acessibilidade, mas ele não é bom, assim, visto de hoje. Naquele momento ele foi bom, mas visto de hoje, o que nós queremos é adotar esse símbolo da ONU, que ele é de 2015. Vamos lá? Próximo. E aí a outra Bienal que eu trago é a 27ª, que é de 2006, ela fala uma coisa que a Laura falou, como viver junto. E aí o nome bacana dessa Bienal, que como viver junto não é uma exclamação, não é uma frase com ponto final, não é uma pergunta, é uma questão, como viver junto. Nessa Bienal, todas as obras de arte versavam em torno deste assunto, como viver junto. Pode passar? Eu trouxe aqui 2 fotografias. Esse mostra um homem segurando uma hiena. Então, se nós temos um problema hoje nas ruas das grandes cidades do Brasil, que as pessoas andando com pitbull, nessa cidade lá em Lugo, na Nigéria, a pessoa estava andando com uma hiena. E vamos combinar, é um animal selvagem e altamente perigoso. Próxima imagem. Essa próxima é uma imagem também do mesmo fotógrafo sul-africano, também na Nigéria, mostrando um motociclista andando com um babuíno pendurado. E esse babuíno, gente, vamos combinar, é também um animal selvagem, também é um animal perigoso. O dono dele colocou lá uma camisa de futebol, pôs nele uma corrente e anda com ele pelas ruas. E nós aqui estamos reclamando que nós estamos tendo problema com os motoqueiros de Belo Horizonte. Imagina se não fosse a situação de, além de ser motoqueiro, vai ter que andar com um babuíno atrás. Vamos em frente. Alguns exemplos de como é que nós vamos e continuamos errando. Pode passar. Esse aqui é uma fotografia do Roberto, de 1950, que mostra os de New Orleans. Lá naquele momento, os negros na parte de trás e os brancos na parte da frente. Eles apostavam que não era possível pessoas de cores iguais ocuparem o mesmo espaço. Portanto, eles segregavam. Negros atrás, brancos na frente. Pode passar? Aqui é um ponto de ônibus mostrando que aquela ali na seta é o lugar onde que as pessoas negras vão esperar o ponto. Pode passar? Esse aqui é o ponto que mostra todo mundo embolado. Então, aí, no primeiro nível, você vê lugar de espera das pessoas brancas, lá no fundo das pessoas negras. Então, seguindo aí, eu coloquei essa mesma foto, ela eu mostrei com essa, vocês vejam bem. Além de toda essa montoeira de gente, naquele momento, nos Estados Unidos, eles tinham ainda que separar as pessoas das pessoas negras. E o que a gente faz hoje aqui? Os gafanhotos fazem o quê? Ah, não, está muito cheio, está muito longo. Nós vamos fazer uma fila preferencial. Vamos as pessoas por ali. Isso não resolve o problema. Porque com problemas estruturais, você resolve com soluções estruturais. Você resolve a superlotação de ônibus fazendo o quê? Colocando mais ônibus. Ou colocando ônibus maiores, colocando veículos de maior capacidade ou maior quantidade, mas não é separando as pessoas que você vai resolver o problema estrutural. Vamos lá? Esse tem um portal na cidade de Varsóvia que demarcava que a partir dali você estava entrando no bairro judeu. Tá? Sabe? Para que você
entrasse na região do bairro judeu de Varsóvia, havia o bonde também só para os judeus. Aí aquele bonde era só para os judeus e está lá a mesma estrela de Davi que tal, está clara aí neste. Então, os poloneses cristãos não usavam este bonde e os judeus poloneses não usavam os outros bondes. Pode seguir? E aí você marca também as pessoas. Então, é uma sequência. Você demarca uma região da cidade, demarca um modo de transporte, você carimba as pessoas. Aí você vai ver que ela tinha que andar. O judeu era obrigado a colocar na sua roupa uma marca escrito judeu. E todos nós sabemos que o próximo passo disso aí foi mandar essas pessoas para os campos de concentração. Os campos de concentração, elas vão ser assassinadas, vão ser todas mortas. E antes de serem mortas, vão ser inclusive marcadas na pele. Todas elas entravam na concentração e recebiam uma tatuagem com seu número. Vamos em frente? Aqui a imagem não é boa, mas é um bonde cheio de gente no primeiro vagão, cheio de gente no vagão de trás. Pode passar a próxima, que tem um zoom. Ela tem, pode passar, um letreiro que lá na frente está escrito carro para operários. Isso foi uma solução que os gafanhotos lá em 1916 criaram na cidade de São Paulo. Isso aconteceu em várias regiões do Brasil e do mundo inteiro, que a passagem era muito cara. Como é cara até hoje, não é isso? A passagem era tão cara que não, as pessoas muito pobres têm que andar, têm que pagar menos. E tem que pagar menos, então faz carro só. Então, este aqui é um exemplo de um carro para operários que eles usavam segregando as pessoas, ou seja, quem tem dinheiro para pagar usa um vagão e quem não tem dinheiro vai usar outro, que também é uma forma de segregação. Vamos em frente? Aqui nós temos um exemplo de um banco numa cidade alemã, escrito no banco só para arianos. Próxima imagem. Este é um outro banco escrito só para os. Imagem. Aí paga uma imagem de. Pode passar, gente. Próxima imagem. Vou Davi. Uma imagem de Joanesburgo. Olha a África do Sul. Quando impôs o seu apartheid, eles conseguiram piorar tudo aquilo que já tinha existido na história da humanidade. Então, se lá na Alemanha nazista tinha bancos separados, ou para judeu, um branco para ariano, aqui eu tinha só para todos os bancos estava escrito só para brancos. E aí me pergunta, onde que os negros iam sentar? Os negros ou em pé ou sentavam no meio-fio para esperar o ônibus. E quando eles chegavam, era um ônibus só para pessoas negras, quando existia. Pode passar? Nós fazemos nas nossas cidades hoje, nós temos os bancos de praça, e aí chega alguém e fala, mas os mendigos, os moradores de rua estão dormindo no banco, e aí faz umas separações para evitar que as pessoas deitem nos bancos. Isso não resolve, porque o problema é estrutural, que é de falta de moradia, de pobreza, leva as pessoas em situação de rua a não ter aonde dormir. Aí você colocar estas separações no banco para evitar que ela durma, significa o quê? Que ela vai dormir no chão. E dormir no chão significa com as baratas e dormir com os ratos. Isso é claro que é uma situação inaceitável. Mas quando a gente vê isso, isso vai fazendo parte da paisagem urbana e a gente nem se conta de que são soluções muito ruins, que são soluções que segregam, soluções que separam e são soluções que não resolvem o problema estrutural. Ela está me dizendo aqui que eu tenho mais 5 minutos, então pode passar, por favor, vai passando os slides, pode passar. Aqui, volta uma. Eu quero dar um último exemplo, 2 antes, por favor. Quero dar este exemplo de uma ação que parece muito boa, mas também
na minha avaliação, uma solução bastante ruim. Isso é uma travessia de pedestre do Rio de Janeiro, em frente ao Instituto Costa, que é um lugar de concentração de pessoas cegas. Aí implantou-se ali o quê? Já que as cegas não conseguem enxergar, portanto, não vão o sinal luminoso, vai ser implantado um sinal sonoro. Ou seja, quando estiver fechado para o pedestre, não tem som. Quando o sinal estiver aberto para o pedestre, tem um som para que ele possa atravessar. Mas aí o gafanhoto resolveu o quê? Vamos colocar uma botoeira. Quando o cego quiser atravessar, ele aperta o botão para ir fazer o sinal. Ora, gente, o cego já não enxerga. E além de enxergar, ainda tem que, então, poder apertar o botão para sinal, para então ele poder atravessar. Mas aí apareceu um outro gafanhoto mais esperto, ainda falou, não, nós vamos fazer um cartão. Aí quando o cego quiser apertar o botão, eu passar um cartão. Aí, além de tudo, ele tem que ir no lugar, cadastrar, fazer o cartão, para depois que fizer o cartão, tem que encontrar, que ele não enxerga, ver aonde que passa o cartão para ir fazer o sinal. Olha, vamos combinar que isso é uma solução que parece muito boa, mas é uma solução muito ruim. E o que nós fizemos aqui em Belo Horizonte? E aí, justiça seja feita por uma pressão, por um questionamento das próprias pessoas cegas de Belo Horizonte que não queriam aquela botoeira. Então, vocês vão chegar lá na praça a qualquer momento e vão ver que o sinal sonoro é implantado de forma contínua. Todas as vezes que o sinal estiver fechado para o pedestre, está silencioso. Todas as vezes que o sinal estiver aberto para o pedestre, som. E o som é para todas as pessoas, independente de eu fazer acionamento. E aí, para todos nós que não temos dificuldade de ver, aquele som também proporciona para nós segurança. Porque muitas vezes ou eu tenho baixa visão, ou eu estou distraído, eu estou olhando lá o meu celular, eu sei que na hora que fizer o sinal, eu posso atravessar. Ou seja, é um conceito de desenho universal que atende focadamente as pessoas com deficiência visual, mas ele atende a todo mundo. E aí eu termino por aqui para que a gente possa ir para o nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Laura e Marcos, pelas contribuições importantíssimas no nosso debate. A gente teve um problema com a conexão da Marta, então ela não vai conseguir retornar para conduzir aqui as perguntas. Eu vou reassumir essa função aqui. Vou passar algumas perguntas para vocês, então. E as perguntas que a gente não conseguir responder hoje, pessoal, depois eu encaminho a Laura para o Marcos e a gente responde para vocês, ok? A gente pode postar no YouTube, que vai ficar no canal do Acessa BH, e a gente responde individualmente para vocês que perguntaram, que a gente tem a inscrição de vocês. Então, primeiro eu queria uma pergunta que surgiu no debate de ontem, que perguntaram, Laura e Marcos, no painel de ontem foi questionado qual país seria exemplo de acessibilidade em equipamentos culturais. Vocês podem trazer experiências próprias para dizer? Então, vou pedir para a Laura começar, depois o Marcos completar, por favor. Essa pergunta é muito importante. Agora, eu só quero chamar atenção para um detalhe. A pergunta é, qual país seria exemplo de acessibilidade? Estou tentando encontrar aqui a pergunta, mas é isso mesmo, Laís. Qual país seria exemplo de acessibilidade? Então, eu acho perigoso responder tal como a pergunta foi colocada, porque fica parecendo que os países que eu vou mencionar são referência. Não, eles são apenas os que eu conheço e que têm um bom trabalho com relação à acessibilidade nas artes, ok? Feita essa ressalva, eu vou dar 2 exemplos e fazendo uma observação que eu faço todas as vezes que eu falo a respeito desse assunto de acessibilidade no turismo. É que a gente não pode falar em termos de países, é preferível a gente falar em termos de idades, porque mesmo os países que dão mais atenção
a questão da acessibilidade, há cidades que avançam mais que outras. Então, é melhor a gente falar em termos de cidades para que a gente consiga maior precisão, correto? Então, eu vou dar 2 exemplos. Eu estive em Nova York, se eu não estou enganada, em 2011, e eu sempre pego o folheto, mesmo que a informação exista pela internet, porque o folheto me dá a dimensão também de que estão sendo providenciadas condições para as pessoas que possam não ter acesso à internet. Quando eu estive em Nova York, eu peguei esse catálogo no Lincoln Center, que é um centro cultural e artístico de Nova York, onde nós temos prédios dedicados à educação, por exemplo, a escola Juilliard, que é uma escola das mais famosas do mundo no que se refere à música, está localizada lá. Nós temos teatro para ópera, temos cinema, e esse catálogo é um guia de acessibilidade de todo o complexo cultural para que sejam consultados tudo que vocês podem imaginar a respeito da acessibilidade em cada um dos prédios. Onde isso na época, né? Acredito que já tem avançado muito. Onde tem bebedouros acessíveis, banheiros acessíveis, telefones, por exemplo. Então, esse é o exemplo de Nova York. Eu também quero dar o exemplo, uma das situações que mais me impressionou positivamente. Minha viagem à Espanha, eu fui visitar Toledo, que é uma cidade histórica, que tem mais ou menos 2.000 anos. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A cidade tem mais ou menos 2.000 anos. Construções históricas de pelo menos 4 culturas diferentes, né? Em 4 culturas, muçulmano, judeu, ou católico, e eu estou esquecendo algum. E é uma cidade com muita declividade. Se nós tivermos que comparar, podemos comparar com a nossa Ouro Preto. Foi uma cidade onde eu encontrei cursos de acessibilidade do que eu imaginei que eu iria encontrar. Eu encontrei um trem acessível para poder chegar até lá. A estação ferroviária tinha um banheiro com algumas adaptações. Me informaram que tinha transporte adaptado. Eu não utilizei, porque tinha um dia na cidade. E onde que um turista que só tem um dia na cidade vai começar a busca dele a respeito do vista que eu era cadeirante. Eu estava frente a frente com ele. E aí eu já estava imaginando assim, ai meu Deus do céu, agora vou enfrentar um problema de comunicação, porque o meu espanhol era muito básico, então talvez eu não estivesse sendo bem compreendida e talvez tivesse dificuldade de compreender. Mas não foi o que aconteceu. Esse homem se levantou, colocou a mão debaixo do balcão e sacou de debaixo do balcão este mapa que eu trouxe, em que ele marcou o monumento a partir do qual eu deveria começar a circulação, o meu tour pela cidade, e atrás do mapa eu tinha uma coleção de restaurantes, cafés, cafeterias com símbolos de acessibilidade, onde eram aceitos animais de estimação,
menu vegetariano, ou seja, a cidade está preparada, uma cidade de quase 5 anos, está preparada muito mais do que a maioria para poder, não apenas o público com deficiência, tem outros públicos que fogem ao padrão. E aí eu perguntei para ele, eu ainda não tinha visto o mapa, perguntei, mas e banheiro, se eu precisar ir ao banheiro? Não, está aqui no mapa também. Aí foi circulando. O mapa tinha tudo para que eu pudesse circular pela cidade de Toledo sem perder tempo, já que eu só tinha um dia. Isso é respeito pela população, não somente pela população com deficiência. Eu teria outros exemplos, mas o nosso tempo já está terminando. Vou passar para o Marcos. Exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês, um de Londres e outro de Oslo. O de Londres é mais popular, ele tem sintonia com tudo que ele está falando. Eu fui a uma peça Rei Lear, de Shakespeare, e Shakespeare, quando escreveu, ele não pensou em pessoas com deficiência, isso não estava na pauta do dia, né, Laura? Não é que o Shakespeare ia pensar nisso lá atrás, mas o diretor ele colocou um dos personagens surdo. E esse personagem, todas as palavras em língua inglesa de sinais, do lado, o intérprete falava em inglês o texto dele. E cada vez que um outro personagem interagia falando com ele, a gente traduzia para ele em línguas de sinais. E o mais genial dessa peça, além disso, é de que há um determinado momento que o personagem é assassinado. Alguém enfia um punhal nele. Nessa hora que ele morre, o intérprete morre junto. Ou seja, é de uma genialidade artística muito grande, porque você está trazendo para uma peça que era de um momento que isso não estava em pauta, um contexto totalmente atual para todos nós. Isso eu acho que foi uma das experiências muito marcantes que eu vivi quando eu digo de cultura libertária, de arte inclusiva, de cidade para todas as pessoas. É outra experiência que eu tive, que eu achei, aí é um projeto arquitetônico, quando eu visitei a Ópera de Oslo. Além de ser uma aula que lá dentro tudo era muito acessível, as cadeiras de rodas andavam, as marcações, os eventos, é tipo a Laura disse aí, tem lá um mapa dizendo onde que está, como é que você faz, todas as informações estão lá. Além disso, o conceito do prédio era um prédio que estava voltado para a cidade e não só para quem vai assistir a ópera. Então ele é feito de uma forma tal que todas as pessoas sobem no teto do prédio. Você veja, a ópera está acontecendo lá embaixo e eu estou subindo em cima para sentar em cima do prédio e ver o pôr do sol. Ou seja, é um edifício que dialoga com a cidade, ele não fica voltado de costas para quem. É um edifício que está completamente integrado na paisagem, todo mundo está à vontade. É isso, são as duas experiências que eu acho que são muito bacanas. Volto a insistir, o que nós estamos buscando é uma cultura libertária, muito mais do que a inclusão de uma pessoa ou de outra. Ok, Laís? Perfeito, Marcos e Lauro. Eu vou trazer mais duas perguntas. A Marcos pode responder, se Lauro quiser completar. A Vivian pergunta: quais são as condições de deslocamento que existem em Belo Horizonte e qual é a instituição responsável por fiscalizar a acessibilidade? Olha, essa é uma pergunta que eu vi aqui, eu tinha visto, eu falei, tomara que a Laís pergunte, porque a pergunta é muito boa. Qual é a instituição responsável por fiscalizar a acessibilidade das instituições? E quem são e não só as instituições, as pessoas são responsáveis. Então, todos nós somos responsáveis. Então, cada vez que nós nos deparamos com situação de segregação, que é de violência, que é de violação de direitos, todos nós, cidadãos, temos que tomar as nossas providências. Então, se eu vou num restaurante e que tem lá uma escadaria e que não tem como entrar,
Eu posso fazer como? Eu posso não entrar nesse restaurante. Eu posso boicotar esse restaurante e visitar um outro restaurante que tem acessibilidade, que tem desenho universal. E quais são as instituições? Essa pessoa que perguntou, é o CREA? São todas. O exemplo que a gente citou, que o Tiago falou ontem, que eu falei um pouco hoje, aquele caso lá da Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência fez a denúncia onde? Na Defensoria Pública e no Ministério Público. E mandou também a denúncia para onde? Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Porque o projeto foi feito por um arquiteto, mas a execução do projeto foi feita por um engenheiro. Então a denúncia também foi para o CREA. Então as instituições são responsáveis por isso. E se hoje, depois de passar 5 anos, 4 anos, isso ainda não foi resolvido, é porque todas as instituições e todas as pessoas são responsáveis. E é muito simbólico que essa violação tenha acontecido justamente na Câmara de Vereadores, que é o lugar que faz as leis. Uma mensagem que você passa para seguir, que naquele lugar que fazem as leis, a lei não é cumprida. Qual é a mensagem que você passa para a cidade? Deixação à vontade, isso aqui é uma cidade de ninguém. Essa que é a mensagem que é passada. Tá? Essa que é a minha resposta. Laura quer fazer o comentário? Um complementozinho que é, enquanto nós não tivermos escolas inclusivas para que crianças com deficiência estudem junto com crianças sem deficiência, a população, de um modo geral, não vai compreender o que seja uma cidade para todos. Porque uma coisa é a gente falar na teoria e outra coisa são as pessoas experimentarem a convivência. Então, nós temos que fiscalizar sim, nós temos que protestar sim, porque nós temos que fazer alguma coisa enquanto nós não atingimos o nosso objetivo maior, que é uma escola para todo mundo. Só na hora que a gente começar a conviver junto, todo mundo junto e misturado nas escolas, é que de fato nós vamos ter uma sociedade em que as pessoas cumprem as leis. Bom, queria agradecer aqui à Laura e ao Marcos por essa tarde tão enriquecedora. Acho que todos nós aprendemos hoje com todos os debates. Queria agradecer também a Marta Alencar, que a gente não conseguiu acompanhar conosco até o final do dia. Convidar todos vocês para continuar acompanhando a programação do Seminário Acesso BH. A gente tem mais 3 dias de programação, com 3 debates. E hoje e quinta-feira, ao final dos debates, a gente tem as apresentações em Pedro Muriel e na quinta-feira da Brisa Marques. Quem ainda não fez a inscrição, pode acessar o Simpla, que a inscrição fica disponível até a sexta-feira. E a vantagem de se inscrever no Simpla é que você recebe diariamente no e-mail o link direto aqui para a nossa conversa. As perguntas que a gente não conseguiu responder, eu vou encaminhar para a Laura e para o Marcos e a gente dá esse retorno para os inscritos depois, porque é sempre pouco tempo para um assunto tenso tão importante, né, gente? Então, com isso, eu queria... Pode falar, Marcos. Desculpa te interromper, mas é porque eu queria muito... Eu comecei com um poema da Laís Corrêa de Araújo, e eu queria terminar com um poema do Afonso Ávila, que comenta tão difícil de perda de direitos. Ele escreveu em 1972, no auge da ditadura militar, ele teve a ousadia de escrever um poema que chamava-se Código de Terreiro. E os 2 primeiros versos são: não ultrapasse quando a farsa for contínua e não haja pátria quando a farsa for contínua. Então nós temos que resistir em busca de uma cidade para todas as pessoas. É isso. Obrigado. Laura, quer deixar alguma consideração final, um recado final? Apenas agradecer as pessoas que estiveram conosco, porque são sementes que nós estamos plantando e cada um de nós é muito precioso para espalhar essas sementes.
Gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Acompanhem a programação aí nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @acessabh. Tem o programa de cada dia detalhado com os convidados, o currículo dos convidados. Ainda tem muita gente bacana para se apresentar nos próximos dias. Muito obrigada pela participação de todos. Até amanhã. Seminário Acessa BH, edição online. De 26 a 30 de outubro, você é o nosso convidado para um espaço de reflexão sobre inclusão e acessibilidade nas artes. Através de debates e atrações literárias, vamos discutir e conhecer maneiras de tornar nossa prática cotidiana mais inclusiva. Um evento 100% online, acessível e democrático. Inscrições gratuitas do dia 1º a 30 de outubro pelo Simpla. Acompanhe a programação pelas redes sociais.